Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom, né, irmãos? Ser feliz com Jesus, né? Não é feliz, né, com coisas, né, mas é com Jesus, irmãos. Que maravilha, tá? Que hino perfeito, né? Maravilhoso. A felicidade nossa está toda em Jesus, por isso a gente é feliz em qualquer lugar, né, irmão? Qualquer tempo, né? Dia bom, dia ruim, nós estamos felizes. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós vamos concluir, graças a Deus, nós vamos concluir o estudo do livro de Ezequiel, e Deus dando força para nós, Deus dando graça. Semana que vem nós vamos começar o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro também de profecia, então nós não vamos, né, deixar de estudar ele também muito detalhado, igual nós fizemos aqui, para nós entendermos um pouco mais do que Deus está falando para o povo de Israel nas profecias do Velho Testamento. Então hoje nós vamos estudar o 47, o 48, nós vamos ter o cuidado aqui, né, de seguir fazendo, igual nós estamos fazendo, sempre perguntando qual conhecimento que tem nesse texto e depois qual doutrina. Se os irmãos estiverem gostando da gente buscar essas respostas, nós podemos continuar. Podem continuar, irmãos? Pode continuar buscando os conhecimentos, né, e a doutrina. Então nós vamos continuar buscando, sempre, né, dentro dos livros que nós estivermos estudando, conhecimento, né, e doutrina para nós. Então vamos lá, 47, 48, nós vamos estudar nessa noite. O 47 vai falar do rio da vida e de uma nova terra, o rio purificador e uma nova terra que Deus está dando para o povo de Israel. E já o 48 vai mostrar para nós, né, exatamente a divisão desta terra, uma terra que o Senhor está dando ao povo por posse, e aí nós vamos ver essa divisão da terra. Então, já entrando no 47, que vai falar sobre o rio que flui do templo, é um rio purificador, é um rio da vida, né, de águas da vida. Nós vamos ver que Ezequiel vê essas águas fluindo, na verdade ele vê fluindo do templo, do limiar do templo, e aí vai em direção ao oriente. E a cada 500 metros, a água vai ficando mais profunda. Então o anjo vai revelando isso para ele. E lá embaixo nós vamos ver que significado é esse, que na medida que ele ia medindo, a cada 500 metros, mais 500, mais 500, as águas iam ficando mais profundas. Então existe aí um ensinamento muito grande sobre isso, tá? Nós vamos ver depois. A primeira vez que ele, na primeira medida, vai nos tornozelos, da altura. Olha bem, né? Medida esses primeiros 500 metros, vai no tornozelo. Depois, a outra medida já vai no joelho, né? Ou seja, de tornozelo vai subindo para o joelho. Depois vai para a cintura, né? A cintura, vamos dizer que seja por aqui, né? E por fim, até se tornar um rio fundo demais para atravessar. Aí ele vai precisar de nadar. Então, tornozelo, joelho, cintura, e não foi medir mais outro tanto daquele, aí já não dava para andar, né? Então, né, os irmãos têm uma noção do que é uma água que não dá para andar, né? E este rio tem um detalhe, ele cura, as águas dele, cura as águas salgadas do mar, né, transformando elas em água boa, né? E também faz nascer, aquele rio faz nascer árvores frutíferas, e as folhas dessas árvores são medicinais, traz vida, né? Então aquele rio que ele viu, né, naquele sentido do Oriente, aquele rio que sai do templo, ele tem um poder naquele rio tremendo, e o rio não era aquele rio com a água no mesmo nível, à medida que media, ele ia tornando mais fundo, mais fundo, mais fundo, ao ponto de não dar para andar nele, né? Então nós vamos ler aqui, esses versículos de 1 ao 12, e nós vamos ter então esse texto mais explicado para nós, que diz, 47 de 1 a 12, depois me fez voltar para a entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente. Está vendo? Ele viu essas águas para o oriente. Pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Só parando aqui, os irmãos estão lembrados que nos textos anteriores, Deus mandou que o lugar central da terra fosse o espaço medido para que fosse construído ali o templo, o tabernáculo, que aquela porta para o lado do oriente, lembrando que a porta para o lado do oriente é a porta por onde a glória de Deus entrou,
E agora está falando que esse rio corria nesse sentido, tá, irmãos? Então agora é o mesmo lugar, e ele teve a visão de um rio que brotava de dentro do templo. E esse rio é o rio que purifica, a água salgada fica boa, produz muitas árvores ao redor, e as folhas dessas árvores são medicinais. E por onde o rio passa, esse rio leva vida. Olha que bom, sai de dentro do templo. Agora seguindo o 2. Então ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Está vendo? Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam no tornozelo. Está vendo? Ele mediu 1000 côvados, que os tradutores costumam dizer que é 500 metros, mas isso não importa. Eu sei que na primeira medida a água dava no tornozelo. Está vendo? Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. E as águas já davam no joelho, mais fundo. Aí mediu mais 1000 e me fez passar por águas que davam nos lombos. Está vendo? Essa região mais ou menos aqui. Aí mediu mais 1000, mas as águas eram um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Então o rio era raso, foi tornando fundo, 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 e depois já não dava mais para passar, tinha que nadar. E eu 6. E aí ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, eu vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores. Está vendo, irmãos? Depois que ele foi lá naquela profundidade, o homem, que era um anjo, trouxe ele de volta na margem. E aí fez ele olhar. Quando ele olhou, ele viu lá muitas árvores de um e de outro lado do rio. E aí o homem disse para ele: estas águas saem para a região oriente e descem a Arabá, onde entram no mar morto, cujas águas se tornam saudáveis. Está vendo? Faz a água do mar morto ficar saudável. Aí 9. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que esse rio passa. Olha bem, onde este rio passa, ele traz vida. Olha que lindo, irmãos. E olha que o rio sai do templo. O templo onde estava a presença de Deus. Onde esse rio passava, ele levava a vida. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. Poxa vida, hein? De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Glória a Deus. Amém, queridos? Onde o rio passar, o rio que sai do templo, onde ele passar, tudo vai viver. Os pecadores, está vendo? Está vendo? Estarão juntos dele. Desde o Engede até Englaim, haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Aleluia. Amém, querido? Ou seja, nunca essas árvores vão secar as folhas, vai produzir de tempo em tempo, porque as águas que estão regando essas árvores, elas saem do santuário de Deus. Que maravilha é estar no santuário de Deus, onde há vida. Amém, queridos? E aí termina dizendo: o seu fruto servirá de alimento e a sua folha servirá de remédio. Aleluia, amém, querido? Sai vida, e se alguém ficar doente, não preocupa, porque o fruto vai servir de alimento e a sua folha servirá de remédio. Que maravilha, irmão. Depois da gente ver um velório de alguém que morreu, ficar pensando na morte, igual a gente pensou hoje, pensando na graça de Deus. Agora vem a palavra de Deus, que há um rio que sai do santuário de Deus, que onde este rio passa, ele leva vida. É só tomar desse rio e beber. Amém, queridos? E até as árvores que nascem na beirada desse rio, aí está dizendo que as folhas, a fruta serve de alimento e a folha serve de remédio. Aleluia. Como nossa alma, né, irmãos, precisa de remédio, né? Precisa de cura. E aqui está falando para nós onde encontrar no santuário do nosso Deus, né? O que a gente encontra aqui, irmãos? Uma imagem poderosa, mostrando para nós que a vida flui da presença de Deus. O santuário, o rio
brotava, saía do santuário, passava pela porta e ia seguindo, e a cada 1000 côvados que era medido, o rio tornava mais profundo, chegando em tal profundidade que não dava mais para nadar. E quando o anjo mostra ao redor, tinha árvores, e aqui está dizendo que aquela árvore servia de alimento, as frutas e as folhas eram remédio. Então ali mostra, né, irmão, primeiro que a vida flui do tempo, flui da presença de Deus, e que transforma também tudo que era morte em vida, e vida em abundância, é o que nós estamos vendo aqui. Agora, existe aqui uma ligação muito grande, tá, irmão, dessa parte que nós lemos, com Apocalipse 22. Se você tiver a Bíblia aí, que eu tenho certeza que tem, e a gente abrir lá em Apocalipse 22, olha só como é que está, né? Essa visão aí do rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, trazendo cura para as nações. Olha o que diz lá, Apocalipse 22, verso 1 até o 6. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, olha aí, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja lá que Ezequiel teve a mesma visão, né, no 22, agora eu vou ler o 2. No meio da sua praça, de ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, olha bem, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Acabamos de ler lá em Ezequiel o mesmo texto, né, com outras palavras. Então, irmãos, olha, a Bíblia ela é assim, ela é maravilhosa, né? Então eu acabei de ler aqui Apocalipse 22, 1 e 2. E vai seguindo dizendo, né, que ali nunca mais vai haver maldição, né, o que João viu, né, em Apocalipse, né? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a face do Senhor, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz da lâmpada nem do sol, pois o Senhor é o sol, os iluminará, e reinarão para todo sempre. Está vendo? Então é a visão que João tem, que é muito, muito, muito parecida com essa visão que Ezequiel acabou de mostrar para nós, tá bom? Agora, a promessa aqui é de um céu, tipo a vida com o Senhor, onde não vai haver doença, não vai haver morte, não vai haver dor, e nunca mais vai haver maldição. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Por isso que o céu, a gente precisa desejar viver no céu, irmão. Lá não vai haver maldição, lá não vai ter morte. Veja que choradeira que foi aqui hoje, né? Na verdade, os irmãos estão sofrendo junto com a nossa irmã, os irmãos estão sofrendo desde sexta-feira, né? Desde a hora que nós postamos lá, a gente começou a sofrer. Teve gente que chorou demais na conta, teve gente que chorou muito durante esses dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, né? Até terça foi o evento. Então, assim, é muito choro, tudo isso por causa de quê? Da maldição, da morte. Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado, irmão, tá? Deus não tinha planejado isso para o homem. Lá no Éden ele pecou, entrou a morte, e a morte prevalece até hoje, e todos nós temos que passar por isso. Porém, o Apocalipse está dizendo que diante do trono de Deus, sai essa água, tem árvore da vida, e lá diz que nunca mais vai haver maldição. Oh, maravilha, amém, queridos? Maldição não é no sentido dos outros amaldiçoar a gente, não, irmãos. É literalmente a maldição que o pecado trouxe para nós. Porque quem pensa que é maldição adoecer, quem pensa que é maldição sofrer, não, irmão, maldição de verdade é morrer e viver eternamente longe de Deus. Isso aí é maldição. As pessoas precisam aprender isso, que a grande maldição que a gente tem que correr dela é exatamente essa, de viver no pecado e de viver abandonado por Deus e morrer e ir para o inferno, né, irmãos? Morrer e ir para o inferno, né? Então lembra que Apocalipse tem uma ligação muito grande com esse texto que nós acabamos de ler. Agora, qual a aplicação espiritual que a gente precisa pegar, irmãos, do versículo 1 ao 12? É que a verdadeira vida só brota de Deus. Não tem vida em nada a não ser em Deus. Então, se a gente quer ter vida, é Deus, irmãos, é Jesus. Então, vamos aproximar de Deus, vamos buscar a Deus, vamos servir a Deus, porque a verdadeira vida brota de Deus. E um outro detalhe que nós acabamos de ver aqui, para aplicar para a nossa vida. À medida que o anjo ia medindo 1000 côvados, a água estava lá no tornozelo, mais 1000 ela estava no joelho, mais 1000 estava no lombo, mais 1000 não dava para nadar. Isso quer dizer o quê? Que na medida que nós nos aproximamos de Deus, a profundidade vai aumentando
E isso é um convite para a gente mergulhar de fato em Deus e na palavra e na presença de Deus. Amém, queridos? Esse é um convite, a aplicação espiritual é essa, da visão. É que quanto mais nós vamos aproximando de Deus, mais profundo vai ficando, mais profundo o nosso relacionamento, e então mais a gente vai tendo comunhão com Deus. É uma comunhão crescente. Então, o recado é para você não ficar no raso. Amém? Quando eu falo assim, não fique no raso, não fique na superfície, é isso que eu quero dizer. Não fica com a água no tornozelo, não. Vai mais um pouco mais fundo, né? Vai com a água até no joelho. Estou falando da presença de Deus, de buscar Deus em oração, em comunhão, né, irmão? Vai mais um pouco, até quando você notar assim, poxa vida, agora eu já não consigo nem mais andar. Agora eu estou totalmente coberto, né? Como as águas, estou totalmente coberto pela vontade de Deus, pela palavra, pela vida com o Senhor. É aí que Deus quer que a gente fique, irmãos. Bem no profundo, né? Bem no profundo da experiência com Deus. Comunhão crescente. Não é comunhão constante. Eu disse comunhão crescente. Você vai aprofundando. Amém, igreja? Tem gente que às vezes fica 50 anos na igreja e nunca aprofunda. A água do Espírito, né? Ela está lá no tornozelo. Poxa vida, né? Tem gente que tem medo de afogar, não tem? Eu costumo dizer que eu afogo pelo joelho. Sabe, chegar no joelho eu já estou afogando, porque eu tenho medo da água. Tá, irmão? Não sei nadar, nunca aprendi a nadar. Mas aqui na questão da Bíblia, não é água. Aqui está falando de presença de Deus, tá? De poder de Deus, da presença gloriosa de Deus. Não precisa ter medo de se afogar nessas águas, nas águas do Espírito de Deus. Amém, queridos? Isso a gente não precisa ter medo, tá? Do 12 ao 13, do 13 ao 23, e aí já está acabando também o primeiro capítulo, tá? Por quê? Porque, na verdade, esses dois capítulos são pequenos, então a gente dividiu em 2 slides cada um. Então, do 13 ao 23, vai falar de novas fronteiras da terra prometida. Lembra que o Senhor está orientando o povo, agora que eles iam voltar para a terra, dando aquelas mesmas instruções que foram dadas lá atrás para Moisés. Quando entrar na terra, faz assim. Josué teve o serviço, né, de colocar o povo na terra. Então, aquelas instruções agora o Senhor está dando, porque eles estão agora voltando do exílio para a terra outra vez de Canaã. Então, Deus está repetindo para eles, por quê? Porque eles já perderam aquilo tudo, já estava lá 70 anos na Babilônia, agora estão voltando para a terra. É preciso eles fazer uma revisão da lei e aprender, né, o que devia ser feito. O que diz então? Fala de novos limites da terra, ou novas fronteiras. A terra de Israel vai ser dividida entre as 12 tribos, porém José recebe 2 partes por causa dos 2 filhos, Efraim e Manassés, que foi abençoado, né? Jacó abençoou esses 2 meninos e tomou eles como filhos, então eles tinham herança. E só que o território agora é muito maior do que a terra lá histórica, a terra lá de trás, a terra original. E nós vamos ver no texto que a terra vai do norte ao sul, do mar ao deserto. Então é uma extensão muito grande de terra que o Senhor está mandando que o povo divida e agora está dando as instruções. Então diz assim a palavra do 13 ao 23. Assim diz o Senhor Deus, olha, este será o limite conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel, está vendo? Dividindo pelas 12. José terá 2 partes, lá eu já falei, por causa de Efraim e Manassés, ele vai ter 2, né? 14, vós a herdareis, tanto como um outro, porque sobre ela levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, esta mesma terra vos cairá, a vós outros em herança. Este será o limite da terra, olha, da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zelade, Amate, Berota, Sibraim, que está entre a fronteira de Damasco e a de Amate, Ezer, Aticom, que está junto do limite da Aruã. A fronteira será desde o mar até o Azar-Enon, o termo de Damasco. E na direção do norte será o limite Amate. Essa será a fronteira do norte. Lembra que eu falei para vocês que a fronteira do norte ao sul, do mar até o deserto. Essa é a fronteira do norte. Agora, a fronteira oriental, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão, está vendo? Desde o limite do norte até o mar do oriente, está vendo? Do rio ao mar, oriente medireis. Esta será a fronteira oriental. A fronteira do sul
será desde Tamar até as águas de Meribacades, junto ao ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Essa será a fronteira do sul. Pronto, né? A fronteira do sul. A fronteira ocidental será o Mar Grande, desde o limite do sul entrar de Amate. Essa será a fronteira ocidental. Aí ele diz: repartireis essa terra entre vós, segundo a tribo de Israel. Repartireis como herança entre vós, e os estrangeiros que peregrinaram no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, eles vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali dareis a herança do Senhor, diz o Senhor Deus. Olha, irmãos, que lindo. Outro ponto bacana é que a divisão da terra ia levar em consideração o estrangeiro. Deus está falando ao estrangeiro que mora no seu meio, o estrangeiro que teve filho aqui na terra, na hora de dividir, vocês vão dar para ele a herança também. E Deus ainda diz por quê? Na tribo em que aquele estrangeiro peregrinar, ali dareis herança, diz o Senhor. Isso tem um significado tremendo. Olha que a divisão da terra agora inclui o estrangeiro. Você vê que Deus aqui está abrindo o caminho. A primeira divisão lá atrás, a terra era dividida só entre o povo, e Deus ainda falou que nenhum estrangeiro deveria viver no meio de Israel. Lembra lá? Deus até falou: mata todo mundo, não era para viver ninguém, porém o povo desobedeceu. Agora já está diferente, Deus está falando que o estrangeiro que vive no meio de vocês, que tiver filho, eu quero também que vocês deem herança para eles, né? Então veja bem, a inclusão dos estrangeiros aqui, irmãos, mostra para nós que os estrangeiros que viverem entre o povo e tiverem filhos, eles vão receber herança também. É aí que entra eu e você, e aí que entra o valor espiritual. Nós somos totalmente estrangeiros, irmãos, porque nós não somos descendência genética de Arão. Deus sumiu com, desculpa, falei errado, de Abraão, tá? Deus fez um compromisso com Abraão, Isaac e Jacó. A bênção deles, eles não quiseram, e ela se expandiu para o estrangeiro, para nós, somos chamados gentios, e nós somos agora considerados herdeiros da mesma bênção, mas somos estrangeiros. Não, peregrinamos na terra que não é nossa, peregrinamos na bênção que não era nossa, porém o Senhor agora diz: opa, o estrangeiro que está no meio de vocês, eu estou dando herança para eles também. Então, irmãos, olha, o povo de Deus, aqui nós estamos encontrando a lição, a grande novidade que Deus está apontando para nós aqui, é que o povo de Deus não é definido por etnia, mas é por aliança e pela presença de Deus. Está dizendo que quem faz aliança com Deus é recebido como herdeiro. Olha que coisa mais linda. Por isso que nós somos, pela fé, herdeiros da mesma bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é difícil para muitas pessoas entenderem, mas nós acabamos de ver. Olha, vocês estão entrando na terra, vai dividir a terra para as 12 tribos, José vai receber 2 partes, e tem um detalhe, agora ele acrescenta: o estrangeiro que viver no meio de vocês e que teve filho, me explica aí. Apesar que aqui, acho que só eu morei fora, né? Não sei se mais alguém morou em outro país, mas na verdade, em geral, quase todo o país, quando a gente tem filho naquele país, literalmente aquele filho se torna natural daquele país, e a maioria deles, não todos, dão direito aos pais, algum direito, né, aos pais, porque tiveram filhos naquela terra. Aqui Deus está falando a mesma coisa: o estrangeiro que vive no meio de vocês e teve filho aqui no meio de vocês, ele vai ter herança. E aí Deus então está nos incluindo dessa forma, né, irmãos? Glória a Deus por isso, amém, queridos? Então a grande novidade é essa, que o povo de Deus não é definido por etnia. A pessoa não é povo de Deus porque é judeu. Então, ou seja, o que está dizendo aqui? Eu, você, nós não precisamos passar para o judaísmo para ser povo de Deus. Todos nós que fizermos aliança com o Senhor e vivemos na presença do Senhor, somos iguais aos judeus, sem ser judeu na carne. Amém, querido? Porque tem uma onda aí de tornar judeu, tem igrejas tornando quase que igreja judaica, né? Tem igreja que está usando os símbolos do judaísmo e coloca tudo para todo lado, bandeira de Israel aqui, bandeira de Israel aqui, porque não há um entendimento. Ninguém tem que se tornar judeu para herdar a herança. Se você fizer isso, você está descumprindo a palavra de Deus. O que importa é a gente ter o coração circuncidado, estar em aliança verdadeira com o Senhor e ter a presença de Deus conosco. Amém, igreja? Porque, na verdade, um segredo que nós estamos vendo aqui é que Deus estava
o templo de Deus estava no centro da cidade. Então, era quem habitasse ali naquela cidade, no meio daquele povo de Israel, é que teria herança. Deus não está falando da herança longe. Deus não está falando que ia dar herança para ir lá no Egito, né? Em lugar nenhum. Nós acabamos de ver as fronteiras. Era aquele pedaço que Deus delimitou, que era a terra de Israel, é que quem habitasse ali, e o centro estava ali com a presença de Deus, que a arca estava ali. Então, quem estava ali, em aliança com o povo de Deus e com Deus, e tendo a arca da presença de Deus ali, esse era povo de Deus. Então, não é só a gente simplesmente falar, eu estou em aliança com Deus e tal. Não, você está em aliança com Deus, amém. Você está na presença de Deus, é isso que define o povo de Deus. Amém, queridos? Então não é ser crente da igreja batista, não é ser crente da igreja assembleia, não é ser crente da igreja presbiteriana, não é ser crente daquela igreja lá. É você estar em aliança com Deus e o tabernáculo de Deus está no lugar onde você vive. Amém? A presença de Deus está no lugar que você vive. E aí a Bíblia fica muito bacana quando a gente começa a ler ela desse jeito. Capítulo 48 vai falar sobre a divisão final da terra e o nome dessa cidade que Deus está ali mandando construir. É um nome bonito, lá na frente nós vamos ver, tá? Então nós dividimos em duas partes, porque o assunto é um só, então a gente não precisava dividir, igual eu estava dividindo lá em mais partes. Do 1 ao 29, nós vamos ver as tribos e o novo centro, né? Deus agora vai estipular um centro para a cidade. Eu já até falei dele aqui. Então, as 12 tribos vão receber sua herança em faixas horizontais de norte ao sul. É isso que vai ser, tá? É nessa faixa que eles vão herdar. Com o santuário no centro exato da terra. É aquilo que eu falei para vocês. O projeto de Deus e a construção, o santuário está no centro e a cidade construída ao redor dela. E lembra que o santuário que nós estamos lendo aqui é o lugar da presença de Deus, ou seja, Deus no centro e nós vivendo ao redor. Amém, queridos? Então é isso que nós vamos ver. Aí nós vamos ver no texto que no meio vai estar a porção sagrada para o templo e para os sacerdotes, né? Vai estar a cidade santa com seus trabalhadores. Era tanto trabalhador na igreja, no santuário, que tinha famílias trabalhando. Então, a cidade santa com os trabalhadores. E, por fim, Deus mandou também que tivesse uma parte para o príncipe. O príncipe era o principal do povo, tá? Era o principal do povo. E ali deveria, então, eles morarem. Então, nós vamos ler do 1 ao 29. É muita coisa, né, para a gente ler, mas nós vamos lendo e à medida que eu for lendo, eu vou mostrando para os irmãos o que está acontecendo. Então, 48, de 1 a 29, são estes os nomes das tribos. Olha, lembra que eu te falei que eles iam morar, né, do norte ao sul? Né? Então, tá, esses são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, até a entrada de Amate, até Azoranon, junto ao limite do norte de Damasco, próximo de Amate, e desde o lado oriental até o ocidente. Da terra, Dan terá uma porção, aí vai falar os nomes das tribos, mas eu vou ler todos eles, tá, irmãos? Dan terá uma porção, junto ao limite de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Asser, uma porção, junto ao limite de Asser, desde o lado oriental até o ocidente, Naftali, uma porção. Junto ao limite de Naftali, desde o lado oriental, um detalhe, né, irmãos, assim, só para os irmãos verem. Está falando que a cidade seria assim, de norte ao sul. E você está notando que cada um vai ter o seu terreno assim, né? Norte ao sul é a cidade. E cada um vai ter seu terreno do oriente para o ocidente, oriente para o ocidente, oriente para o ocidente. É como se fosse tipo uma escama de peixe, né? A cidade assim, e os pedaços de terra divididos assim, ó. É igual você imaginar um loteamento zerado, né? Onde todas as ruas teria toda a cidade seria construída assim, e ruas, né? Ou seja, ruas não, lotes, né? Assim para cada tribo, ó. E aí nós vamos ver que no centro é que vai ficar o templo, né? O lugar de culto, o lugar de adoração. Então, seguindo o 4 para frente, olha, junto ao limite de Naftali, aí, ó, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés uma porção. Junto ao limite de Manassés, mesma coisa, ó, desde o lado oriental até o ocidental,
Efraim, uma porção. Junto ao limite de Efraim, desde o lado oriental ao ocidental, Rúben, uma porção. Junto ao limite de Rúben, ou seja, colado um no outro, né? Junto ao limite de Rúben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá, uma porção. Junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o ocidental, aí ó, será a oferta que haver de fazer de 25 mil côvados de largura e de comprimento, com uma das porções, desde o lado oriental até o ocidental, o santuário estará no meio dela. Olha que lindo. Então dá para a gente fazer um desenho. Eu sou ruim com esse trem, irmãos, de leste e oeste, oriental e tal. Né? Se você me perguntar aqui para que lado fica o norte, eu não sei. Tem alguém que sabe? Não, né? Não é só eu não, né? Eu sou ruim, gente. Tem gente que fala normal, né? Mas norte é para aquele lá. Puxa vida, eu nunca consegui esse trem. Louvado a Deus que tem GPS hoje. Nunca aprendi a ler bússola. Nunca. Então, eu sempre soube aí. Então, seria assim. Seria assim, ó. E o norte? Se o leste está lá, norte, sul, o norte, não, se o leste está lá, e o sol, o sul. Aí, poxa vida, complicou, tem todo. Então, a cidade seria assim, de norte a sul, né? Ó, desculpa, tá vendo como é que eu sou ruim? Então, a cidade é o contrário que eu desenhei, mas o desenho é o mesmo. Norte, sul, leste, oeste. É isso? Norte, sul, leste, oeste. Então tá, a cidade seria assim. Toda ela na linha norte ao sul. Então imagine tipo uma escama de peixe. E cada terreno assim, ó. Só assim. Era isso. Porém, agora Deus já fala, agora daqui para lá, 25 mil côvados, não é morada de ninguém. Será o lugar do santuário. O santuário vai ficar no meio da cidade. Poxa vida, que cidade bacana, hein? Então, quando você for imaginar como é que era a cidade que Deus fez no Velho Testamento, para o povo de Israel habitar, era assim, tá, irmãos? 6 tribos aqui, ao santuário no meio, e logo depois para lá, continua a cidade. Então, vamos seguir. 9. A oferta que haver de fazer ao Senhor será do comprimento de 25 mil varas e da largura de 10. A oferta santa, olha bem, a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, era grande o terreno desse, tá, irmão? Para o norte, 25 mil côvados de comprimento, e para o ocidente, 10 mil de largura, e para o oriente, 10 mil de largura, e para o sul, 25 mil, 25 por 10, né? Era 25 por 10 o terreno. O santuário do Senhor estará no meio dela, no meio mesmo, olha que bacana. Será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Israel, que guardarão a minha ordenança, que não se desviam quando os filhos de Israel se extraviarem, como se extraviaram os outros levitas. Lembra aqueles levitas lá atrás que perderam o lugar deles e Deus deu para outro levita o direito? É isso. 12. Será uma oferta especial dentro da santa oferta da terra. Olha bem, coisa santíssima junto ao território dos levitas, está vendo? Os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25 mil côvados de comprimento e de largura 10 mil. Todo o comprimento será 25 mil e 10 de largura. Não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão a outra pessoa na terra, porque é santo ao Senhor. No entanto, os 5 mil que ficaram da largura diante dos 25 mil serão para o uso da cidade para habitação e para os arrabaldes. A cidade estará no meio. Olha que coisa linda, né, irmão? Você vê que a menor parte era para a cidade, a maior parte era para o santuário e as coisas consagradas, né? 16. Serão estas as suas medidas: o lado do norte de 4.500 côvados, o lado do sul de 4.500 côvados, o lado do oriente 4.500 e o lado do ocidente 4.500. Os arredores da cidade serão para o norte de 250 côvados e para o sul de 250, e para o oriente 250 e para o ocidente 250. Quanto ao que ficou de resto do comprimento paralelo à santa oferta, será 10 mil para o oriente e 10 mil para o ocidente. Corresponderá à santa oferta, e o seu produto será para sustento daqueles que servem na cidade. Olha que lindo! Os que servem na cidade a cultivarão dentre todas as tribos de Israel. A oferta inteira será de 25 mil côvados, com mais 25 mil. E em quadrado oferecereis a santa oferta com a propriedade da terra. Ao 21, o que restar será do príncipe. Poxa vida, hein? O príncipe está pegando o que sobra. Hoje em dia os príncipes pegam é o melhor, né, irmãos? Pega a gordura, né?
os príncipes pegam o melhor dos impostos, das ofertas. Deus tem misericórdia, né, irmãos? Deste e do outro lado da santa oferta e da propriedade da cidade, diante dos 25.000 côvados da oferta, na direção da fronteira oriental e ocidental, diante dos 25.000, na direção da fronteira ocidental, correspondente às porções, será a parte do príncipe. A oferta santa e o santuário do templo estarão no meio. Veja como é que Deus está falando o tempo todo. O santuário vai ficar no meio, né? 22, desde a propriedade dos levitas e desde a propriedade da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o limite de Judá e de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, aí vai falar, Benjamim, uma porção. Junto ao limite de Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental, Simeão, uma porção. Junto ao limite de Simeão, desde o lado oriental até o ocidental, Issacar, uma porção. Junto ao limite de Issacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon, uma porção. Junto ao limite de Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Gade, uma porção. Junto ao limite de Gade, ao sul, do lado sul, na fronteira, será dele Tamar até as águas de Meribá, de Cádiz, até o ribeiro do Egito, até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e são estas as suas porções, diz o Senhor Deus. Então, assim, a gente percebe, né, que Deus está colocando o santuário no centro, e a mensagem para nós é o quê? Deus deve estar no centro da nova realidade espiritual que nós estamos vivendo. Se nós agora estamos em Cristo, Deus tem que ficar no centro, irmãos, amém? Isso é uma tarefa que todo crente tem, coloca Deus no centro, porque Deus estava dando instrução ao seu povo que o centro seria o lugar da sua presença. E aí, para encerrar, do 30 ao 35, do versículo 30 ao 35, nós vamos ver agora o nome da cidade. A cidade, irmãos, ela vai ter 12 portas, uma para cada tribo de Israel. Poxa vida, cidade diferente, né? Ao final, Ezequiel vai revelar o nome eterno da cidade, que é uma palavra que a gente traduz por Jeová chamar, que quer dizer, o Senhor está ali. Né? Essa é a tradução da palavra, né? E aí nós vamos ler isso então, tá? O Senhor falando das 12 portas, uma porta para cada tribo, e o nome da cidade, como é que vai chamar? Verso 30, são estas as saídas da cidade. Da banda do norte, 4.500 côvados por medida, e as portas da cidade serão conforme o nome das tribos de Israel. Né? As 3 portas para o norte serão de Ruben, uma de Judá e outra de Levi. A oriente, teremos 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, uma de Benjamim e outra de Dan, e a outra, né, e a Dan a outra. Do outro lado, 4.500 côvados e 3 portas. A porta de Simeão, uma de Sacar e outra de Zebulon. Está vendo? Agora, do lado do ocidente, 1.500 côvados e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma, a de Assé, outra, e a de Naphtali, outra. Aí somou 3 vezes 4, 12. Assim fechou. A porta terá 12, a cidade terá 12 portas e uma porta para cada uma das tribos, né? Aí, 35 vai dizer, a distância será de 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. Oh, maravilha! Por que o Senhor está ali? Porque nós acabamos de ver que, na verdade, no centro da cidade estará o lugar, o santuário da presença de Deus. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que o livro de Ezequiel, que falou tanto, né, de luta, falou tanto de guerra, termina com uma promessa, irmãos. Mas promessa não de um prédio, não é promessa de construção civil, de construção de coisas, né? E também nem de terra, nem de rei, nada disso. Deus não fala sobre isso. Mas Deus está falando aqui da presença dele no meio do seu povo. Então o livro vai terminar, né, o ponto máximo do livro, esse último capítulo, e ele aqui está dizendo para nós, está terminando de dizer, falando da presença de Deus, que o nome da cidade, a partir daquele dia, não será Jerusalém, não será nome nenhum, o nome da cidade será o Senhor está ali. A gente vê que isso tem uma revelação, né, irmãos? Porque, na verdade, a cidade tem nome, não era o que Deus queria dizer. Estava falando que o povo agora será lembrado, aquela cidade será lembrada como o Senhor está ali, amém? Então, resumindo o livro, né, nós vimos, aliás, desculpa, não o livro, resumindo o capítulo 47 e 48, a gente viu que a vida brota da presença de Deus, como o profeta viu aquele rio nascendo de dentro do santuário.
né? Vimos também que aquele rio flui para curar, onde ele passa, ele cura e ele leva a vida, né? Vimos também que a terra restaurada incluía justiça, igualdade, inclusão, adoração, porque Deus, quando foi dar as medidas, ele deu as mesmas medidas para cada tribo. Hoje em dia a gente vê que tem gente que tem muita terra e tem gente que não tem terra nenhuma, não é assim? Tem gente que tem milhões e milhões de alqueires de terra e tem gente que não tem onde cair morto, né? Por que cair morto? Os irmãos sabem, né? Não tem nem um pedacinho para enterrar. Quando termina ali, vai ser enterrado num lugar público. Então, essa é a desigualdade. Deus falou, ó, todo mundo vai ter seu pedaço, vai ser aqui, um do lado do outro, direitinho, né? Vimos também que a verdadeira esperança não é apenas voltar para a terra, mas é saber que Deus estava agora no centro da adoração, no centro do culto. E vimos também que a cidade não vai chamar Jerusalém, igual eu falei para vocês, ela vai chamar o Senhor está ali. E esta, na verdade, é a verdadeira herança do povo de Deus. O que nós queremos, na verdade, é morar nessa cidade. Qual cidade? Deus está ali. Oh, maravilha! E onde é que Deus está? Lá na glória, esperando cada um de nós, né, irmãos? E um dia nós estaremos com o Senhor, né? Então, assim nós chegamos aos últimos 2 capítulos, que encerram com uma das visões mais gloriosas que nós vimos de toda a profecia, que é essa do anjo medindo as águas, e as águas ficam mais profunda, 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 e quando está muito profunda é que vem a revelação, que ao redor daquele rio tem árvores, e a árvore, a fruta dela serve para alimentar, e as folhas servem para curar, e a visão é essa, tudo que onde aquele rio passa, a morte some e Deus dá vida. Então essa é a visão mais maravilhosa, né, que a gente encontrou nesse livro, tá? Qual conhecimento de Deus nós podemos tirar? De cada um capítulo nós tiramos conhecimentos, né? Do primeiro capítulo nós vimos que Deus é a fonte de vida e a restauração, e que a presença de Deus, ela flui, né? Ela flui tudo que cura. Ali nós vimos incrivelmente que nesse rio só falou de vida, 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 vida e vida. Onde ele toca tem vida. Esse rio vai desaguar lá no mar morto, e o mar vai se tornar doce, o mar salgado, onde ele entra. Então assim, você vê que esse rio é algo tremendamente poderoso e espiritual. As plantas que nascem na beirada do rio, elas nunca vão secar suas folhas, e as folhas vão servir para cura, e na verdade a fruta vai servir para alimentar. Então, Deus está falando aqui para nós, né, de como poderoso é a presença dele, esse rio que flui do trono de Deus. Já o segundo capítulo, que é o 48, o último, nós vimos que Deus é Deus presente. Ali o santuário deveria ficar no meio da cidade, e a cidade construída ao redor. Ou seja, a morada de Deus entre o povo é a marca da restauração completa. Poxa vida, sabe como é que você sabe se você foi restaurado? É se a presença de Deus está ali. Eu sei se fui restaurado, se a presença de Deus está comigo. Você sabe também se a presença de Deus está. A presença de Deus é a diferença, irmãos. Por isso que quando Deus quis destruir o povo, ou melhor, não destruir, deixa eu corrigir. Quando Deus não quis ir com o povo de Israel, na viagem deles, e Deus falou, eu não vou no meio de ti, porque esse povo é povo de dura cerviz, é obstinado. Se eu for, eu não vou poder, porque é muito pecado, e eu vou destruir o povo. Quando Deus falou isso, Moisés intercedeu. E falou, não faça isso, Senhor. Vai conosco. E Deus não prometeu que ele não ia, mas ia mandar um anjo na frente dele. Ou seja, irmãos, o que Deus está falando? Ó, eu não vou. Eu vou mandar um anjo na frente, ele vai, vocês vão seguindo. Ou seja, eu vou dar vitória para vocês. O anjo vai no meu nome e vai conduzir vocês. Deus ofereceu para Moisés a vitória, mas ele não ia junto, o anjo ia. E Moisés vira e fala, não faça isso. Não é porque o Senhor está no nosso meio que nós somos diferente dos outros povos da terra. Está vendo, irmão? É a presença de Deus que faz a diferença. Moisés percebeu isso. Falou, não, Senhor, vai conosco. Porque é porque o Senhor está no nosso meio que nós somos diferentes. E é isso que nós acabamos de ver, irmãos. Então, guarda isso no seu coração, tá? Não esquece jamais disso. É a presença de Deus que, na verdade, faz com que a gente, de fato, seja nova criatura, seja novo homem, nova mulher, e mostra que está restaurado. O crente que tem dificuldade de mostrar uma vida restaurada é porque o santuário de Deus não está no coração dele, está na mente. Está na mente, ele quer. Ele tem vontade, mas não alcançou. Então, assim, faz do teu interior, estou falando coração, mas nós não podemos usar muito coração, porque quando a gente fala coração, o que a gente pensa?
Irmãos, esse músculo está aqui, por aqui, em algum lugar que mantém a gente vivo. E a gente precisa aprender, não é isso aqui. Quando a gente fala coração, de fato é o interior da gente, onde flui a vida para nós. Quando fala, né, o santuário de Deus no seu coração, a gente até põe a mão assim, não é isso aqui. Porque isso aqui não é santuário de vida nosso. Santuário nosso, na verdade, é Deus dando para nós a vida. É algo que não tem lugar aqui. Em lugar nenhum aqui, daqui para baixo, que a gente possa falar que é aqui que é o santuário, é aqui que o santuário de Deus tem que ficar. Então não existe um lugar físico, porque é espiritual. Então é esse lugar espiritual que a gente precisa colocar Deus. Aí isso vai refletir no meu comportamento, minha maneira de tratar os outros, né, na maneira de conviver, porque vai transformando uma vida santa. Esse corpo aqui muda. Quando? Quando Deus tem o santuário dele no meu interior. Aí eu preocupo com o que eu penso, preocupo com o que eu falo, preocupo se eu estou te ofendendo, preocupo se eu estou te maltratando. É aí que uma nova criatura surge de dentro do interior. Né? Do interior fluirão rios de água viva, não foi assim que Jesus falou? Né? Do interior fluirão rios de água viva, e nós acabamos de ver aqui falando. É isso, tá, irmãos? É isso, mais ou menos, né, que nós queremos dizer do santuário de Deus. Então coloca o santuário de Deus no centro da sua vida e deixa Deus conduzir, né? A conclusão do livro é essa, né? Nós vimos que de 1 ao 24, Deus estava declarando juízo sobre os pecados de Judá. Do 25 ao 32, Deus declarando juízo sobre as nações que maltrataram o povo dele. E do 33 até o último, nós vimos uma restauração completa do povo, com a restauração do templo, da terra e a promessa de Deus, né, dessa vida maravilhosa. A mensagem toda, né, a mensagem final é: Deus é santo e por isso Ele julga. Nós vimos Ele julgando. Deus é fiel e por isso Ele restaura aquilo que está quebrantado, né? Deus restaura aquilo que foi quebrado. E Deus é um Deus presente. É por isso que Ele habita no meio do seu povo e habita para sempre. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Vamos lá então, nós já vimos, né, nós já vimos o conhecimento, ou começamos só a ver, né? Vimos o conhecimento? Vimos, né? E o conhecimento de baixo, eu não sei se eu falei, né, que Deus é um Deus presente, e sua morada está entre o povo, né, e assim falei, né, que onde vai falar da restauração completa. Doutrina de Deus, vamos ver a doutrina que a gente encontra. Quais doutrinas fundamentais a gente encontra, irmãos, nesses dois capítulos? É que Deus é a fonte da vida e da presença eterna. Vimos lá a fonte que jorrava de água, né, do tabernáculo e ia seguindo, se transformando num rio profundo. Então, ou seja, Deus é a fonte da vida e da presença eterna. Vimos que Ele colocou o tabernáculo no centro da cidade. Que Deus flui, né, ou seja, dele flui um rio de restauração, e onde Deus habita, há cura. Amém, queridos? Há cura onde Deus habita. E eu queria que os irmãos entendessem, nós não estamos falando aqui de cura física, estamos falando de cura espiritual, porque às vezes a gente confunde e fica vivendo umas fantasias de cura, e a gente não compreende. Poxa vida, Deus cura, por que eu estou doente? Poxa vida, existe uma promessa de Deus, que este corpo aqui é corruptível, ele adoece. Existe uma promessa de Deus, Deus falou que ia fazer isso. Isso aqui é corruptível. O que há em nós de incorruptível é o interior, onde o tabernáculo de Deus está. Então a gente precisa muito tomar cuidado para não ser mal entendido, porque muitas pessoas entendem errado e depois começam a desconfiar. Mas por que Deus na minha igreja, né, Ele cura, mas eu não estou curado? Poxa vida, em igreja nenhuma Deus prometeu isso, que o nosso corpo não ia adoecer, não ia ficar fraco e que nem ia morrer. Todos os homens da Bíblia ficaram fracos e morreram. Todos os homens da Bíblia adoeceram de alguma forma, né? Morreu, né? Talvez não fosse uma doença, mas foi a fraqueza até morrer. Todos eles, poucos são os, né, que não morreram assim. Deixa eu explicar também, né? Que tem aqueles que não morreram, né? Tem Enoque, quem mais que não morreu? Vamos lá. Hein? Elias, né? Exatamente. Eu não quero que os irmãos venham aqui depois para, não, pastor, tem gente que não morreu. Sim, esses caras foram muito privilegiados. De Moisés, não é? Então o que eu quero dizer para os irmãos? Assim, para a gente entender que não é cura física. Deus cura a doença? Amém, Ele cura.
Ele cura a doença. Muitos de nós já foi curado em algum momento, mas nós adquirimos outra doença, né? Adquirimos outra doença. E mesmo a pessoa mais forte que não vai adquirir doença, eu garanto, vai ficar fraquinho e vai partir para a glória. Não tem como, porque isso aqui é corruptível, e a Bíblia diz que o pó vai voltar para a terra, né? E o espírito vai voltar para Deus, que o criou. Então, assim, é preciso entender. Então, quando eu vou falar assim, que deste rio, ou da presença de Deus, dessa fonte, foi um rio que da restauração, e onde ele habita, onde Deus habita, tem cura, justiça e plenitude, aí eu preciso que a gente entenda que cura é essa. Porventura Deus pode te curar, e louvado seja Deus porque Ele cura, né? Eu amo ao Senhor, porque Ele também cura fisicamente, mas o corpo é corruptível, né? E aí, o Senhor está ali. Essa é a essência da esperança final do seu povo. Qual povo? Essa cidade maravilhosa, que vai se chamar O Senhor Está Ali, que nós acabamos de ler. E a cidade maravilhosa na Bíblia, onde o Senhor está ali, é onde? Quem lembra? Hein? Não entendi. Isso, é isso. Só existe um lugar em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse que pode ser este lugar chamado O Senhor Está Ali. E aqui nós estamos vendo que está falando de uma visão futura. O lugar onde o Senhor está ali, estou mostrando para lá, mas Deus sabe onde, né? É o céu, é o lugar onde Deus vive, Ele domina e controla todas as coisas, onde está o trono do Senhor. A presença é ali. Aqui a gente tem um reflexo da presença de Deus. Jesus não falou que ia enviar outro Consolador para ficar com os discípulos? Esse outro Consolador nos dá essa presença e essa sensação da presença de Deus. Mas, na verdade, o lugar onde Deus está e para onde Ele vai nos levar, Jesus não falou que Ele ia, mas vou preparar-vos lugar? Ele não falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. É lá, esse lugar, o Senhor está ali, é ali que é o lugar, é ali que é meu lugar, ali que é o seu lugar, irmãos, é ali que é o nosso lugar, amém, igreja? É ali e acabou. Muito obrigado, louvado seja Deus, encerramos hoje, né, o capítulo, o livro de Ezequiel, dando Deus graça. Semana que vem nós vamos começar Daniel e vamos caminhando Bíblia e com toda humildade, com toda sinceridade, e Deus vai continuar nos ajudando, né, irmãos, a abrir a Bíblia ali, né? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Deus, por mais uma noite, obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua palavra, santa e gloriosa palavra, que sempre nos aguça ao interesse, à vontade de aprender, e eu quero te agradecer pelo privilégio. Obrigado. Dá-nos a graça de ter uma boa noite. Muito obrigado, Deus, por aqueles que puderam vir aqui hoje, possivelmente estão cansados, um dia muito quente, um dia agitado, mas a Tua presença tem sido grande para conosco. Obrigado, Senhor. Dá-nos saúde. Sem saúde nós não podemos fazer muita coisa, por isso eu venho te pedir, dá saúde para cada um de nós, dá saúde bastante para nós podermos caminhar na Tua graça, na Tua presença e na Tua casa. Obrigado mais uma vez, leva-nos em paz. Quero pedir ao Senhor que guarde o irmão Hélio no caminho de volta, livra de todo mal, livra do acidente, livra do homem mau, assim como o Senhor trouxe, leva ele em paz. Obrigado. Também oramos mais uma vez pela nossa irmã, filha e seus familiares, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre ela. O Senhor opera um milagre muito grande na vida dela, que ela supere e supere bem, para a glória e honra do nome do Senhor. Quero te agradecer pelo Adonias, pela Edna, que viveram uma experiência parecida. Assim como o Senhor tem sustentado o ex durante esses anos, nós contamos com o Senhor para sustentar a nossa irmã assim como tem feito. Obrigado mais uma vez, leva-nos em paz, te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.